curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Gente, curso online, atendimentos, é só vocês olharem aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto super importante. Primeiro porque a gente está vivendo, né, todas essas questões aí relacionadas com a pandemia. Segundo, a gente está vivendo uma coisa super crítica lá no Afeganistão. A gente está vivendo questões também climáticas no mundo inteiro, seja terremoto no Haiti, seja com relação a queimadas, seja com relação a tempestades, inundações, ou seja, o mundo todo está vivendo questões e parece que é todo dia, a cada semana, né? E eu vou trazer hoje a energia de Aquário. Faz tempo que eu não falo de Aquário aqui, né? Numa perspectiva da minha percepção. E por que eu gosto tanto de falar de Aquário? Porque eu sou muito energia de Aquário, né? Para quem não é energia de Aquário, para quem não tem, por exemplo, muitos planetas na casa 11, casa 9, casa 12, a pessoa não entende. Porque você, quando você nasce com ascendente em Aquário, muitos planetas nessas casas, você tem um espírito humanitário. Então, pra mim, eu fico... tem gente que não vai ficar. Porque, cada pessoa a gente vem com uma configuração. E eu trouxe essa configuração, né? Então, hoje eu vou partilhar pra vocês Aquário. Então, Aquário é o quê? É humanitário, ele é humano. E eu vou trazer pra vocês uma percepção do que é humano, né? E o que a gente precisa desenvolver, porque na verdade assim, a gente tá com esse Plutão vai entrar com esse Plutão em Aquário, depois Urano entra em Gêmeos, depois no mesmo período com Plutão em Aquário a gente tem esse Urano em Leão, e é preciso, a gente tá com esse Urano em Touro, ou seja, mesmo que você não tenha uma configuração para ser humanitário, né, é interessante a gente desenvolver um aspecto coletivo. Quando a gente fala de coletivo, a gente fala do quê? De descentralização do poder. Então, ou seja, quando a gente fala de algo individual, eu concentro o poder em mim. Quando eu falo de coletivo, eu descentralizo. E aí fica uma coisa equânime, né? E uma questão igualitária, uma questão fraterna, tá? Só que o que acontece? Essa questão de igualdade não é nesse sentido, é tudo igual para todo mundo, não. Tem lugares, por exemplo, que precisa de mais água do que outros para igualar, né? Então isso é uma questão interessante. Então a igualdade é você gerar um bem-estar global, só que às vezes aquele lugar precisa, por exemplo, de mais água, de mais atenção, e aquele outro lugar não precisa não, né? Para que se possa, sabe, gente, é aquela coisa, né? Tem gente que tem 30 trilhões de dólares e tem gente que tem 5 dólares. Então, para trazer uma igualdade, aí a gente precisava de uma distribuição, né, desta renda, né, que isso viola os direitos humanos. Então, a gente está tendo muitas violações, é interessante isso, né, a gente está tendo muitas violações dos direitos humanos. Uma delas, por exemplo, é a questão da obrigação da vacina. Isso é uma violação dos direitos humanos. Você está violando a questão do indivíduo. Né? A mesma coisa está acontecendo no Afeganistão, gente, é violação de direitos humanos. A gente tem muitas violações de direitos humanos acontecendo em todos os lugares. Até dentro da nossa casa a gente às vezes tem violações, né? São abusos, né? E hoje eu quero falar sobre a questão de humano. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Aquário, quando a gente vê o simbolismo de Aquário, ele está muito relacionado com a esfinge. E a esfinge que a gente tem lá, né? Leão, a gente tem a águia, né? E o Aquário dentro da esfinge seria a parte humana, né? Características humanas. Mas o que seria humano? Então, humano, quando a gente fala humanidade, é uma unidade. Então, ele é uma unidade. Então, todo ser humano está conectado com a unidade. Então, ou seja, ele é parte do coletivo. Então, ele não se sente
não existe uma centralização, existe, como eu falei, uma descentralização. Então, ser humano é ser um com a unidade, seja... Por isso que os humanitários, eles sentem, por isso que uma pessoa que tem lua de casa 12, uma lua em conjunção com Netuno, né? Sente quando acontece alguma coisa lá no Afeganistão, no Japão, não sei o que, a gente sente. Porque a gente tem essa característica de estar conectado com tudo, né? Então isso é uma característica de um perfil, de um paradigma astrológico quem traz. Quem não traz não entende o que eu tô falando, mas quem traz entende o que eu tô falando, né? Então, aquário é humano. Só que a gente tem que entender o que é ser humano. Aí a gente tem que pegar um sextil. Aqui a gente tem um sextil entre Sagitário e Aquário, né? Entre um signo de fogo e um signo de ar. E aí a gente tem uma quadratura, né, com a casa... Gente, eu acabei escrevendo aqui errado, aqui é 8, né? Aqui é 9. A gente tem uma quadratura, né, aqui no signo de Escorpião. Marte rege essa casa, que está relacionado com a capacidade do quê? De você sair daquilo que só existe você, que é a casa 1, Marte também, né, ele governa a casa 1. Ou seja, Marte, casa 1, nos dá a sensação de separatividade do todo, que é a casa 12, beleza. Só que chega uma hora que a gente tem que retornar para o todo, né, para trabalhar para o todo. E aí é o desafio da casa 8, porque a casa 8 você tem que morrer em individualidade e se conectar a uma coisa maior. Por isso que casa 9 é Júpiter, Sagitário, é integração. Eu me conecto a algo muito maior e aí eu trabalho para este algo maior. Eu não trabalho apenas para mim. Existe um eu, que tem que ser cuidado, beleza? Mas não é para mim que eu trabalho. Não fica restrito a mim. Eu crio uma individualidade, mas para o todo, tá? Eu vou explicar isso depois. Então, para que a gente possa ser humano, a gente tem que passar por 10 tarefas. Ou, né, as 10 tarefas de Hércules. Então, são 10 tarefas. Por isso que você tem que entender o seu mapa astral. Por que você veio com os planetas onde você veio? Por que você veio, às vezes, com tanto planeta em aquário? Por que será? Quiser saber mais sobre isso, curso online ou atendimentos, tá bom? E quando a gente estuda mandala, para que a gente possa ser um ser humano, e é muito interessante, né? Porque aqui a gente tem na esfinge a águia, né? E é matar realmente esses instintos, matar dentro de nós essa coisa que nos traz do pessoal para o impessoal. Por exemplo, tem muita gente que não ajuda a gente, só ajuda a gente que é da família, do clã. Só que pra cabeça dela, que família é só aquilo. Mas não, gente, família é tudo. Tudo, é o planeta todo. A sua casa é a Terra. Não é assim, só isso aqui. Pode ser que você seja uma pessoa que tem que cuidar daquele pedaço, mas a casa inteira é o planeta Terra. Então essas pessoas não têm muito entendimento, sabe? Então, para que a gente possa ser humano, a gente tem que fazer essa passagem de Escorpião para Sagitário. E o Sagitário é a religação a Deus. Então, para que eu possa ser considerado humano, eu tenho que estar religado a Deus. Por que eu tenho que estar religado a Deus? Porque eu tenho que perceber que este corpo físico que está separado e que aparentemente eu acho que eu tenho que viver para mim, somente não, eu tenho que viver para uma ordem maior, para um propósito maior, para uma coisa mais nobre. A gente fala muito sobre Sagitário, sobre essa questão da generosidade. Então, se não faz essa passagem muito bem, não, então é todo mundo que é humano? Não. Tem pessoas que estão apenas no protótipo de seres humanos, mas ainda não é humanitário. Tem pessoas que vieram com mapa astral para serem humanitários. Tem gente que não veio. Então, por isso que é meio desafiador. Então, é todo lugar que a gente vê humanos? Não. Tem seres humanos. Por quê? Porque Marte, como está na casa 1 e na casa 8, a gente fala muito desse lado instintivo. E até tem uma passagem muito bonita do simbolismo, que é o Frozen, né? 2. Quando Elsa tem que passar pelas águas, né? Então, casa 8 é Escorpião, águas, e ela encontra um cavalo. E esse cavalo não deixa. E ela tem que domar esse cavalo. O que seria domar esse cavalo? Tá falando sobre a razão, o lado mental, tanto é que Sagitário faz um sextil com Libra, a razão, o lado mental, tem que dominar esses instintos. Porque se a gente for baseado nos instintos, a gente vai ter crime passional,
a gente vai querer se vingar do outro, a gente leva muito pro lado pessoal, entendeu? E daqui pra cá é tudo impessoal. Então eu não posso levar pro lado pessoal. Então por isso que entrar em contato com os instintos, que é o que dá força, propulsão, a Elsa, esse Frozen 2, essa passagem fala sobre isso, não é pra qualquer um. Então não é todo mundo que entra em contato, porque se você não conseguir direcionar pra algo maior, por isso que a flecha, pra algo mais longe, essa propulsão, que seria os instintos, esse lado id, Freud, você pode fazer nhaca, né? Então essa é a minha percepção, eu olho isso através da astrologia, e aí quando a gente vai estudar algumas questões teosóficas da eubiose também, a gente também vê sobre isso. Nem todo mundo é humano ainda. As pessoas estão num protótipo, vão vir um dia a ser, porque o humano se entende isso, eu estou conectado, religado à unidade, tá? Então, a gente entende isso aqui. Agora vamos entender aqui, ó. Entender aqui. Isso aqui é a Terra. Minha Terra mal feita aqui, mas é o que eu tinha pra hoje. A Terra, ela é macro perto de mim, que eu sou um micro. Se eu comparar a Terra com a Via Láctea, a Terra é micro perto do macro. Então, ou seja, essa questão de micro e macro, ela é relativa dependendo do seu ponto de referência. Então, se eu ponho eu como ponto de referência, eu posso ser micro com relação à Terra, mas eu posso ser macro, por exemplo, com relação a uma formiga, né? Eu sou macro com relação a uma formiga. Então, é tudo uma questão de referencial. Gente, unidade, Terra, né? Onde você nasceu? Na Terra. Todo mundo faz parte da Terra. Você construiu seu corpo a partir da onde? Da Terra. Então, você é da Terra. O corpo é da Terra, né? O que acontece? Aí agora vamos trazer para o micro para a gente entender no macro, para ficar mais fácil. Aí vocês vão entender o que é aquário, por que as pessoas no aquário eles têm esse lado impessoal e não levam as coisas pelo lado pessoal. Aquário ele é o signo da impessoalidade, do coletivo, né? Se eu levar pro lado do pessoal, pode ser que às vezes eu não queira fazer algumas coisas. Aí eu não vou fazer, não vou me sujeitar àquilo. Aí tem aquela pessoa, não vou fazer, aquela pessoa, entendeu? Eu levo pro lado pessoal. Então vamos lá, vamos entender aqui o humano. Então o humano, ele tem várias partes divididas. Então aqui a gente tem células do coração, a gente tem células aqui do fígado, a gente tem células aqui do rim, né? Então, ou seja, existe um todo, só que dentro deste todo existem as suas diferenciações. Então, tem células que são células diferentes. Então, o que acontece? Nasceu de uma única célula, a unidade aqui, né? E ela se diferencia. É a mesma coisa com a gente. A gente nasce de uma unidade e se diferencia, né? Essa diferenciação acontece principalmente no primeiro quadrante, principalmente na energia de Áries com Gêmeos. Essa diferenciação. Então, um monte de gente, né? Todo mundo diferente, um monte de coisa. Mas da onde parte todo mundo? Mesmo lugar, da mesma unidade. Todo mundo vai para a caixinha, ou seja, volta. Todo mundo tem que regressar para o mesmo lugar, né? E aí, essa questão, as guerras, assim, gente, as guerras, tudo, não é só com relação à ignorância, essa questão da separatividade, não é só isso. Existem coisas além que eu não vou abrir aqui, mas existem outras coisas que estão atrás disso. Mas grande parte das vezes, os conflitos é a nossa ignorância, porque assim, cara, eu tô brigando com uma parte que é minha. Tudo sem consciência. Eu brigo, conflito, por causa, né? Sendo que a gente vai ficar, imagina, briga, vai ficar no corpo 50, 60 anos e briga. Sendo que depois tem que retornar. Gente, são as coisas que não dá pra entender, né? Mas é claro que tem outros contextos por trás, tá? Então tem influências realmente de formas de pensamento, de algumas egrégoras, que isso tá fora dessa questão aqui, tá? São outras questões. Então o que acontece? As células do coração, elas precisam fazer a função delas. Elas não nasceram para ser células do rim. Só que se o rim não quiser trabalhar, afeta o coração. Oh, meu Deus. Se o fígado não quiser trabalhar, afeta o coração. E aí vai afetando. Porque, na verdade, cada um precisa fazer a sua parte, sendo diferente. Ou seja, as pessoas precisam ser... Então, aí a gente entra numa questão voltada para a Terra e pessoas. Gente, cada um é diferente, veio nascer com um propósito, uma função. Igual isso aqui. Pensa, uma célula se divide e tem células diferentes. Então, ou seja, e a gente fica brigando, conflituando, atritando, sendo que ninguém faz o que deveria fazer. Como é que fica o todo desarmônico, desequilibrado? É o adharma, né? Porque ninguém tá fazendo a sua parte. Se o coração não fizer a sua parte,
já é Elvis. Se fígado não fizer a sua parte, já era. E fica esses conflitos malucos, né? Que a gente vê tanto no micro, que é o humano, protótipo de humano, como no macro também, né? Que é a Terra. O que a gente tem que entender? Por exemplo, se você vai lá e quebra o pezinho, quebrei o pé, a cabeça vai sentir. Você não vai sentir? Ah, quebrei o pé. Ou seja, você quebrou o pé. Por que a sua cabeça tá sentindo? Porque não tem como a gente separar. Porque você é um todo. Porque você faz parte de uma unidade. Aqui, ó, de uma célula que se diferenciou. Então, a cabeça vai sentir se você quebrar o pé, né? Aí, vamos pra Terra agora. Então, aqui tá tendo um conflito aqui no Afeganistão. Mas eu moro aqui no Brasil. Ou seja, é como se fosse a minha cabeça e meu pé, né? Mas eu sinto, gente, porque não tem como, a gente tá na mesma unidade, a gente tá na mesma atmosfera psíquica. Não há como, né? A gente sente. Quem vai sentir mais? Quem tem esse aspecto psicológico, como eu falei no começo do vídeo. Tem gente que não vai sentir. Então, um humanitário, o que ele é um humanitário? Qual é a função que é esse lado aquariano? O humanitário, ele é aquele que ele vai chegar e falar assim, cara, eu trabalho para a unidade, eu trabalho para o todo. Então, eu preciso que o todo esteja bem. Não adianta nada eu estar com o cabelo lindo, maravilhoso, se o meu pé tá gangrenando. Não adianta. Não adianta nada aqui no Brasil a gente estar bem, por exemplo, mas no Afeganistão pegando fogo. Não adianta, né? Porque uma hora vai sentir, uma hora vai chegar. Mesma coisa com as questões das condições climáticas. As condições climáticas estão aí mostrando e percebendo que não existe essa idiotice dessas fronteiras. Porque tem fronteira? Não tem. Uma hora, assim, gente, uma hora a Coreia do Norte vai cair, esses lugares vão cair, porque é um absurdo do absurdo. Isso está longe de sermos humanos, né? Você não pode chegar e falar assim, não, daqui ninguém entra. Que isso? Né? Mesma coisa que eu chegasse, a circulação sanguínea, o pé falar, não quero que chegue circulação sanguínea. Não pode, não tem como. A energia precisa fluir, né? É movimentação, a gente tem egrégoras da Terra, a gente tem veias da Terra, coração da Terra. O coração é o mar, pra vocês terem uma noção, né? O que a gente tá fazendo com esse mar? Poluindo. Aí é um reflexo, o que tá acontecendo no coração das pessoas? Né? Carótidas, tá sendo entupimento. E como é que tá sendo esses oceanos? Entupimento também. Mesma coisa, mesma relação, é analogia. Isso é hermetismo puro. Então, o que acontece? Os humanitários, eles não ficam visando o pessoal. Eles veem o impessoal, eles querem saber como é que tá o equilíbrio no todo. Então, que exemplo? A gente tem, por exemplo, pessoas que têm cadeiras de roda e precisam ter um melhor bem-estar, porque sabe que o psicológico do individual afeta o psicológico do todo. Poxa, se eu trabalhar para eles e desenvolver uma cadeira que vai trazer melhorias, mas eu não tô fazendo para mim, porque eu não ando de cadeira de rodas, né? Eles andam de cadeira, mas eu tô fazendo pra quê? Porque eu sei que se o bem-estar do todo ficar legal, todo mundo ganha. Então ele sai das suas questões pessoais, né? E visa nas questões que precisam de voz, precisam de um olhar, precisam de uma visão. Então uma coisa que é interessante o mundo agora todo está olhando para o Afeganistão, né? Que é o desespero de pessoas, né? Que lá sabe o que vai acontecer. A gente, né, eu tenho uma certa previsão, tenho uma certa visão sobre isso, porque isso, querendo ou não, é um sinal, são sinais que a Terra dá, e isso vai afetar, né? Mas assim, pode afetar a gente inconscientemente, mas tá afetando gente lá objetivamente. Então me afeta subjetivamente. Mas afeta a gente objetivamente, na carne, na realidade do dia a dia. Então, o que eu quero trazer pra vocês é que aquário, gente, não é pintar cabelo de roxo. Aquário não é você, né, botar peruca, não é você fazer tatuagem no rosto, isso não é aquário. Porque aquário agora, né, aquário não é você ser homossexual, não tem nada a ver com aquário, não é isso aquário, né? Aquário não é você, sei lá, cortar a língua no meio. Porque tem que romper as regras. Você não rompe nada fazendo isso. Você tá só se automutilando, né? A pessoa que corta a língua no meio, né? Primeiro que se ela tivesse noção de medicina chinesa e dos pontos, ela não faria isso.
É uma autodestruição, uma automutilação. Só que se a gente fala sobre isso, as pessoas falam assim, mas que você não deixa as pessoas serem livres. Não, gente, porque as pessoas estão se automutilando. Pessoas que se cortam, pessoas que fazem mal, quer fazer, faz, é o corpo de vocês. Só que vocês afetam o todo, né? Vocês estão afetando o todo. Então, aí entra o karma e a responsabilidade de cada um, né? Que isso é uma coisa muito importante. Então, ou seja, o bem-estar de cada um traz um bem-estar no todo, né? Traz um bem-estar no todo. E isso é uma coisa muito importante. Então, aquário é ser humano, né? Isso tudo que eu expliquei pra vocês. E o humanitário, ele tem essa correlação, ele consegue uma sensibilização de além das suas necessidades pessoais e atender e promover, né, as necessidades de outras pessoas. Principalmente porque pode ser que eles não tenham isso como... Por isso que eu falo assim, como você fazer o curso de astrologia, porque o curso de astrologia faz com que a gente tenha mais consciência, saiba agir de uma maneira e entenda as coisas mais rápido. Tem muita gente que não tem informação de que eu tô passando sobre isso. Eu, Marcela, como eu tenho um lado humanitário, eu já sei. Então eu sei que assim, eu não posso ser pessoal. Eu não posso ver minhas necessidades. Eu tenho que ver necessidades do outro. E isso é praticar o amor fraternal. Ou seja, eu não vou ganhar nada com isso. Não tem nenhuma troca, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho noção, meu mapa pede, o script do meu mapa pede, e eu tenho noção de que fazendo isso pra você vai ter uma melhoria. Eu não vou ganhar diretamente. Mesma coisa. A cabeça e o pé. Melhorando o pé, não é diretamente na cabeça, mas vai haver o que? Uma melhora pra minha cabeça, por exemplo, entendeu? Então deixo essas informações pra vocês refletirem, pra vocês entenderem que a astrologia vai muito além do que será que o meu signo combina com o outro? A gente parar de utilizar a astrologia pra isso, mas pra sim autodesenvolvimento e entendimento sobre as leis cósmicas, que é principalmente leis herméticas e yang puro, pra gente entender a gente se autodesenvolver e como conseguir conviver no mundo. Então, um beijo grande pra vocês, fiquem bem.